Oi, turma! Bom dia! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre radiciação. Provavelmente eu vou falar errado algumas vezes essa palavra, porque já é a quinta vez que eu tô gravando essa introdução. Quando a gente vai fazer a raiz de um número que ele não é negativo, a gente tem que entender que o número que está dentro aqui da raiz, ó, ele é um valor não negativo. E a resposta que eu vou ter também é um valor não negativo. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. 3 ao cubo deu 27. E a radiciação é o quê? Ao contrário da potência, né? Então, o 6 ao quadrado dá 36. Agora, quando a gente vai fazer a raiz de um número negativo, vocês vão observar que o índice aqui, ó, é normalmente um valor ímpar, tá? Porque quando eu multiplico dois valores negativos, acaba dando um outro valor positivo, né? E quando é que a gente multiplica por uma quantidade ímpar, acaba dando um valor negativo. Mas a definição é o seguinte: quando eu quero fazer a raiz de um número negativo e o meu índice é ímpar, eu vou ter um resultado negativo. Então, quanto dá menos 2 ao cubo? Dá menos 8, né? Então, fechou as condições, né? Deu tudo certinho. A mesma coisa aqui, para a raiz de índice 7, né? De menos 1, vai ficar o quê? Menos 1, tá bom? Sobre as propriedades, aqui a gente vai falar de duas. E eu posso entender o seguinte, que quando eu tenho uma raiz, eu consigo pegar aquele número e separar, eu posso separar as raízes. Ou eu tenho as raízes separadas, eu posso juntar numa só. Por exemplo, se tiver raiz de 32, eu posso lembrar que o 32 é 16 vezes 2, então eu vou separar a raiz de 16 vezes raiz de 2. Raiz de 16 é 4, por isso que fica 4 vezes raiz de 2. Então, eu posso escrever raiz de 32 ou eu posso escrever raiz de, 4 vezes raiz de 2. Mas se eu tivesse, por exemplo, assim, ó, raiz de 9 no índice 3 e raiz de 24 no índice 3, eu posso multiplicar esses dois valores. Porque daí eu vou ficar com uma raiz de 216 de índice 3. E quem que é a resposta disso? Qual é a resposta? A resposta é o número 6. A segunda propriedade vai me falar o seguinte, que se eu tenho uma raiz e dentro dessa raiz eu tenho uma fração, eu posso separar na fração, né? Eu posso separar a raiz para o numerador e denominador. E aqui eu trouxe dois exemplos. Por exemplo, quando eu tenho uma fração dentro da raiz e daí eu vou separar elas, tá? Então, eu faço individualmente a raiz do numerador e a raiz do denominador, mas que se eu tiver duas raízes separadas, eu posso juntar, se eu ver que assim vai facilitar, conta pra mim se vai chegar num resultado mais fácil, né? Então, 16 sobre 2 dá 8, por isso que fica a raiz cúbica de 8, que eu sei que a resposta é 2, tá bom? A terceira propriedade vai me falar o seguinte, que se eu tenho uma raiz e eu estou elevando ela num expoente, é a mesma coisa que eu pegar aquele número que está lá dentro da minha raiz e elevar nesse expoente. Então, observe aqui comigo, ó. Tá vendo que aqui está escrito raiz cúbica de 27 elevado na quarta? Estou separando, estou colocando 4 lá para fora. Então, isso significa que eu posso fazer que a raiz cúbica de 27, ó, observa aqui, ó, a raiz cúbica de 27 vai dar 3, então eu posso fazer 3 elevado na quarta, vai ficar 81. Mas a opção inversa também é válida. Então, observa aqui, ó. Eu vou escrever o 16 como 2 na quarta e vou escrever o 5 lá fora no expoente. Quanto que dá a raiz, né, de 2 na quarta e a raiz, e o índice dessa minha raiz, ele é 4. Vai ficar 2 na 5, que vai ficar 32. Quando eu tenho uma raiz e dentro dessa raiz eu tenho uma outra raiz, eu posso transformar numa raiz só e multiplicar os dois índices. Então, observa aqui, ó. Aqui não está escrito ninguém. Então, aqui é o número 2. Então, 2 vezes 3 vai ficar 6. Então, eu tenho raiz de índice 6 do número 5. Olha aqui, aqui tem até um número multiplicando. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso primeiro colocar esse número 2 dentro da minha raiz, e daí o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que observar primeiro quem é esse índice aqui. Se eu não tenho índice, eu sei que é o número 2, né? Então, eu posso escrever como está escrito aqui, ó, tá? 2 ao quadrado. Por que isso? Porque eu posso cortar esse 2 e tirar ele de dentro da minha raiz. Então, aqui eu vou ficar com 2 na terceira, que é o que está escrito aqui. Por aquela propriedade, então, eu tenho 3 vezes o 2,
que é o que está escrito aqui, que vai ficar a mesma coisa do que 6, que vai ficar a mesma coisa aqui, 2 na terceira com índice 6, correto? Só que a gente também pode estar fazendo o que foi feito aqui, que é o seguinte, eu inverter, porque 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2, porque daí eu chego com um índice aqui, que é o mesmo valor ali do meu expoente, e eu posso cortar. E quando eu faço esse corte, eu chego em raiz de 2. A quinta e última propriedade que a gente tem é a seguinte. Essa propriedade, ela tem o seguinte erro. Aqui tá escrito N, né? Aqui, na verdade, é um P, tá? Então, ó, quando a gente tem uma raiz, e aqui eu tenho N vezes um P, e aqui eu tenho um A, M vezes N, esse N e esse N aqui, eles podem ser cortados. E como eles podem ser cortados, eu vou ficar com o índice P de A elevado na M. Então, observa aqui comigo, ó, tá vendo que aqui eu tenho raiz sexta de 8? Então, o 8 eu posso escrever como 3, como 2 na terceira, certo? E como é que eu tenho 3 vezes 2, que é o 6, e aqui eu fiquei com 3 vezes 1, por que o 3 vezes 1? Só para eu poder cortar esses dois, e eu entender que eu vou ficar com raiz de 2. Observa aqui a letra B. Eu tenho raiz de 64, meu índice é 4. Esse 4 eu vou escrever como 2 vezes 2. O 64, ele é 2 vezes 6. Só que esse 6 eu posso escrever como 2 vezes 3, então meu índice fica 2 vezes 2. Corto esses dois aqui, então eu cheguei em raiz de 2 na terceira, certo? Só que eu já poderia responder que é a raiz de 8, mas eu também posso continuar e eu posso pensar o seguinte, que o 2 na terceira, ele é 2 ao quadrado vezes 2, portanto, eu vou separar essas duas raízes, tá? E assim eu consigo cortar esse 2 e ele sai, e eu sai da raiz, né? E eu fico com 2, raiz de 2. Aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente resolver, para a gente aplicar essas propriedades, tá? Então, na letra A, vamos começar pela letra A. A gente tem raiz de 8. O 8 eu posso escrever quem vezes quem? Bom, eu posso escrever como 4 vezes 2. Então, vou deixar ele escrito aqui. O 32 eu posso escrever como 16 vezes 2. Tá. O 72 eu posso escrever como raiz de 36 vezes o 2. E o 50 eu posso escrever como 25 vezes 2. Eu quero que vocês observem que eu coloquei todos os valores aqui, ó, com um valor de 2 para eles terem algo em comum, porque eles tendo esse algo em comum, fica mais fácil para eu terminar essa conta. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou tirar o 4, no caso, vou dividir todas essas raízes, tá? Cada um para ficar dentro da sua raiz. Então, deixa eu terminar aqui. Tá, terminei. Então, quanto que é raiz de 4? 2, então vai ficar 2 vezes raiz de 2. Quanto que é raiz de 16? 4, então 4 raiz de 2. De 36, 6, então 6 raiz de 2. 25, 5, então 5 raiz de 2. O que eu vou fazer agora? Eu só vou somar esses números que estão na frente da minha raiz. Então, 2 mais 4 mais 6 menos 5, 7 raiz de 2. Pronto, já simplifiquei a primeira. Como que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou começar fazendo um mínimo múltiplo comum dessas duas frações que estão dentro de uma mesma raiz. Que vai ficar assim, ó. Ficar 14 sobre 125, e aqui é uma raiz cúbica, certo? Mais o mínimo entre 5 e 25 é 25, tá? 25 dividido para 5 dá 5 vezes 3, 15. Então, aqui vai ficar o 15 menos 11. E vou resolver essa fração ali. Então, vai ficar 14 sobre 125. Eu não mexo ainda nessa primeira parte, tá? 15 menos 11 vai ficar 4 sobre 25.
e aqui eu vou colocar uma raiz, e aqui eu tenho uma raiz cúbica, certo? Queria que vocês observassem o seguinte: 4 dá uma raiz exata e o 25 também. Então, aqui é interessante a gente estar dividindo essas raízes. Então, eu vou resolver essas raízes, tá? Fica 14 sobre 125 é igual a... Opa, não é igual não, desculpa. Mais 2 sobre 5, porque eu já tirei da raiz, tá? Então, raiz de 4 é 2, raiz de 25 é 5, então a gente sabe que a resposta é 2/5. O que eu preciso fazer agora? Um mínimo vai ficar 125, então aqui vai ficar o 14, 125 dividido para 5 dá 25, 25 vezes 2, 50, então aqui é uma raiz cúbica. Vou jogar só um pouquinho para o lado para poder terminar de resolver. 14 mais 50 vai ficar 64 sobre 125. E aqui a gente tem uma raiz cúbica, certo? Aqui é aquela mesma propriedade. É muito mais válido, eu acho. Acho que a gente pode falar que é mais rápido, mais prático. A gente está usando essa propriedade aqui, ó, que é dividir as frações. A raiz cúbica de 64 é 4 e de 125 é 5. Portanto, a resposta é 4/5. A próxima que a gente vai resolver é a letra C. Mas eu queria que vocês até arrumassem no livro de vocês, porque tá vendo o que é raiz de 32? Na verdade, não é isso, tá? É só raiz de 2. Esse 3 aqui vocês podem estar apagando, tá bom? A letra C, eu já trouxe ela aqui resolvida pra gente, tá? Então, aqui tá todo enunciado. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Bom, eu vou primeiro fazer essa associação. Então, como eu tenho as duas raízes ali, eu vou colocar tudo dentro de uma raiz só. E, opa, acabei apagando a raiz aqui sem querer, já consertamos. Aí, o que a gente vai fazer agora com essas duas raízes aqui é a mesma coisa. Eu vou juntar as duas em uma só. Mas eu queria que vocês observassem o seguinte, que aqui eu tenho como se fosse um A mais B, esse é o meu B e esse é o meu A. E aqui é um A menos B, onde esse é o meu A e esse aqui é o meu B, tá? Então, é o produto da soma pela diferença, e é por causa disso que eu posso escrever desta forma que está escrita aqui, que fica o 2 ao quadrado, menos, aí entre parênteses, o B, que no caso é raiz de 2 mais raiz de 2, tá? Do lado de cá, eu vou permanecer do jeito que tá bom? O que a gente vai fazer agora é resolver essa segunda parte aqui que eu tô destacando. Então, 2 ao quadrado vai ficar 4. Essa segunda parte aqui, que seria o meu b ao quadrado, fica 2 mais raiz de 2, que, resolvendo, vai ficar 2 menos raiz de 2, correto? Como a gente tem essas duas raízes, agora eu vou juntar todo mundo em uma raiz só, que é o que está escrito aqui, coloquei todo mundo entre parênteses. Aqui a gente volta naquela situação do A mais B vezes o A menos o B. E por isso, a gente continua aqui ao lado, que vai ficar o A ao quadrado menos o B ao quadrado. 4 menos 2, né? Porque o 2 ao quadrado vai ficar 4, raiz de 2 ao quadrado vai ficar raiz de 2, o que resulta em 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4, 2. Sobre a racionalização de denominadores, não é tão difícil, a gente só precisa recordar do seguinte: quando eu tenho só raiz de 2 no meu denominador, eu vou pegar ela, vou multiplicar em cima e vou multiplicar embaixo. Então, eu ficaria com 1 vezes raiz de 2, que no caso é a própria raiz de 2, dividido por 2 vezes 2. Quanto que dá 2 vezes 2? Isso daí, raiz de 4. Quanto que é raiz de 4? 2. Portanto, raiz de 2 sobre 2 é a fração equivalente a 1 sobre raiz de 2, tá bom? Um outro exemplo é quando a gente tem um número e raiz. Aí a gente tem que fazer o quê? Levar somente a raiz. Então, no meu numerador agora eu vou ficar com 3
vezes o 5, e no meu denominador vai ficar 2 vezes o 5 vezes o 5. Então, no meu numerador, eu vou ficar com raiz de 15 dividido para 2 vezes raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Então, 2 vezes 5, 10. Portanto, raiz de 15 sobre 10. Ainda na racionalização, quando a gente tem do denominador esse tipo aqui, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou colocar a raiz de 3 em cima e vou colocar a raiz de 3 embaixo. Só que quando a gente faz essa multiplicação, a gente, por não ter os índices iguais, a gente não consegue sair desse nosso problema. Então, eu venho, coloco o mesmo valor do meu índice, que é o 3, certo? Só que para eu poder cortar, vocês recordam comigo que se eu tenho 3 ao quadrado, ó, para poder cortar acontece isso? Então, nesse caso aqui, o que a gente tem é mais ou menos o seguinte, eu tenho uma raiz cúbica de 3 vezes uma raiz cúbica de 3, que quando eu junto, né, eu vou ficar com 3 ao quadrado. Então, o que está acontecendo? Está faltando uma raiz cúbica. Por estar faltando uma raiz cúbica, o que a gente faz é colocar aqui o expoente 2, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer o seguinte, vai ficar 2 vezes uma raiz cúbica de 3 ao quadrado no meu numerador, e no meu denominador eu vou conservar o índice, o 3 também, mas eu vou somar esses expoentes aqui, ó, que agora eu posso cortar. Então, eu vou ficar com 2 vezes raiz cúbica de 9, até posso deixar um 9, dividido para 3, e saímos da nossa indeterminação, né? Do nosso problema da radiciação. Quando acontecer, a gente tem uma soma aqui no denominador, aí a gente vai fazer o seguinte, o numerador, ele vai ficar igual, mas a minha raiz vai ficar assim, ó, raiz de 6 menos 1 sobre raiz de 6 menos 1. Eu vou inverter o sinal do que está no meu denominador. Depois disso, eu vou fazer a propriedade distributiva, tá? Com a propriedade distributiva, eu vou chegar em 5 raiz de 6 menos 5 dividido. Raiz de 6 vezes raiz de 6 vai ficar raiz de 36. Aí, raiz de 6 vezes menos 1 menos raiz de 6. Agora, 1 vezes o raiz de 6 vai ficar raiz de 6 positivo, e mais 1 vezes menos 1 vai ficar menos 1 ao quadrado, ou até já podemos deixar só o menos 1, certo? Então, no meu numerador vai ficar menos 5, não, vai ficar 5, raiz de 6 menos 5, e no meu denominador vai ficar 6, porque raiz de 36 é 6, menos 6, mais 6 corta, então 6 menos 1. Então, eu tenho 5, raiz de 6 menos 5, sobre 5. Se quiser, eu ainda posso colocar em frações separadas e simplificar. Então, esse 5 corta com esse 5, fica a raiz de 6 menos 1. Por hoje era isso, um beijo para vocês e até a próxima!